Aleluia. Vamos continuar nesse momento maravilhoso de adoração ao Pai. E na certeza, porque quando a gente fala de milagres, né, nós estamos, já declaramos, né? A palavra do Senhor já foi liberada, dizendo que nós viveremos julho, o início de grandes milagres. Aleluia. E aí, para isso é necessário que a gente esteja bem atento ao que o Senhor já liberou. Porque eu entendo que nós só somos canais dele, tá? Mas a palavra dele já foi, ela já existe. Ela já é. Já houve um haja e a palavra do Senhor já foi liberada. Basta que nós sejamos canais, né? De não só no falar, mas sobretudo no ouvir o que o Senhor, ele tem a nos orientar. Amém? Glória a Deus. Então, eu convido vocês, inicialmente, a gente abrir nossas Bíblias em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo do 38 ao 42. E aí Deus é tremendo, né? Porque, inicialmente, a gente começou a semana passada falando sobre o julho dos milagres. E aí, é algo que eu me identifico bastante. Versículo do 38 ao 42. Mateus 12, capítulo 12, versículo 38, do 38 ao 42. Amém? Então, nós vamos atentar à palavra do Senhor, entendendo que quando, né, a Bíblia, ela está aberta, é o próprio Jesus, é a palavra ela sendo liberada. É o Jesus falando. Amém? Na minha versão, vem assim dizendo, ó, tem um títulozinho com a seguinte frase: o pedido de um milagre. Então, alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Jesus respondeu: como as pessoas de hoje são mais e sem fé. Vocês estão me pedindo que faça um milagre. Mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhes será dado. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados, quando ouviram, diga, ouviram, a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui, diga aqui, é mais importante do que Jonas. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui, diga, está aqui, é mais importante do que Salomão. Aleluia. Vamos orar, pedir ao Senhor que nossa mente ela esteja nesse momento totalmente entregue a papai. Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra que já aconteceu, que já foi declarada, Pai querido. Mas te pedimos, Senhor Deus, que as nossas mentes e o nosso coração esteja totalmente, Senhor Deus, vulnerável à tua palavra. Vulnerável, Senhor Deus, às tuas manifestações, Senhor. Que o que sair, Pai, daqui do céu, Pai, e eu como canal, Pai, seja liberado. Que hajam sim milagres, Senhor Deus. Que hajam sim, Pai, novos entendimentos, renovação de mente, Pai, através da tua palavra. Guarda-nos para a honra e glória do teu nome. Amém? Louvado seja Deus. E aí, o pedido de um milagre. E quando o Senhor falou comigo, eu tinha falado com o pastor, como eu disse a vocês, nós começamos a primeira ministração falando sobre o julho dos milagres a semana passada. E quando o pastor ele trouxe essa introdução a respeito do milagre, o Senhor, ele me inclinou, o Espírito Santo de Deus me inclinou, porque muitos milagres, eu não falo só do ponto de vista físico, e é o que a gente vai tratar hoje, mas o milagre, do ponto de vista espiritual, o milagre, o próprio milagre, que nos foi dado e concedido através do sacrifício de Jesus. A pastora sempre diz assim: eu sou apaixonada pela cruz, né?
pela cruz, pela mensagem da cruz. E eu digo mesmo, não tem como a gente não falar da nossa vida, dessa nova vida, porque foi nos dado uma nova vida, sem trazer à memória o sacrifício, porque foi amor puro derramado sobre nossas vidas. Mas, voltando para esse versículo, né, para essa passagem, eu intitulei como o milagre está aqui. Diga, o milagre está aqui. O milagre está aqui. Eita glória. Vamos se animar. O Senhor está aqui. Aleluia. Então, quando os fariseus, eles são os fariseus, não são os discípulos. Os fariseus e os mestres da lei. Eles pedem ao Senhor uma prova de que ele é quem ele diz, né? E ele diz, se o Senhor, mestre, queremos ver o Senhor fazendo um milagre. E eles não estão pedindo uma prova do poder de Deus, né? Eles não entenderam que Jesus ali, cegos por suas concepções errôneas, eles não entenderam que o próprio milagre, ele já estava ali. Quando ele trata de Jonas, ele faz uma retomada, é um paralelo ao que vai acontecer, né, nesse tempo aqui. Porém, a gente não pode esquecer de uma coisa. Foi muito falado aqui hoje, e a doutora trouxe na hora dos dízimos, a fé. Porque os fariseus aqui, eles estavam apresentando as suas expectativas a respeito daquele homem. Mas quando a gente vive pela fé, a gente vive da certeza de um Deus que faz, de um Deus que opera, de um Deus que se manifesta. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Vamos acordar. Então a gente não pode esquecer que quando a gente fala de milagres, a gente aponta, porque o milagre é um apontamento para a fé. Então a gente não é desvinculado. A gente não pode desvincular a fé dos milagres, porque eles andam juntos. Então, a fé, ela não é baseada nas minhas expectativas. Aí é esperança, o que eu espero, não. A fé, ela é a certeza daquilo que já foi fundamentado, daquilo que existe. Aleluia. Então, a Bíblia, ela traz muito bem em Hebreus 11, depois você anota e dá uma lida. Hebreus 11, nos primeiros versículos, ele fala da fé, que a fé é o fundamento das coisas, ela é a base que o sustenta. Se eu estou sustentado na fé, as coisas acontecerão, porque a presença, ela já aconteceu. Aleluia. Então, a gente precisa ter esse entendimento que não é as minhas expectativas, não são as minhas expectativas, mas a certeza de que Cristo, ele morreu e hoje vive por causa de mim e de você. Aleluia. Então isso é certeza, isso é fé. E aí os fariseus, nessa passagem, eles estavam cheios dos seus ensinamentos, do que eles tinham, daquilo que estava escrito, mas esqueceram que o que estava escrito ia ser revelado. Que o que estava escrito, aquilo que estava invisível, ia se tornar carne e habitar entre eles. Aleluia. E aí, eles desaperceberam que o milagre, ele já estava acontecendo. No final do versículo, ele diz assim, no final dessa passagem ele diz: eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. Ele estava dizendo: eu sou o milagre perfeito. Eu sou a revelação plena da presença de Deus. O milagre, ele não se apresenta exclusivamente pelo poder, porque não há poder sem a presença do Senhor. Todos os momentos de cura, todos os momentos em que Jesus, ele passava e ele liberava pela presença dele. O pastor, semana passada, falou sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela não ficaria curada se a presença não tivesse sido exposta.
O poder, ele era o próprio poder. Jesus, ele é o próprio poder. Quando a gente fala de milagres, a gente fala do nome poderoso de Jesus. E ele é. Então, a gente pensa muito. Expulsei. Fiz. E a passagem, tem uma passagem também na Bíblia que fala sobre isso. Que os discípulos vieram contentes, né, alegres lá. E aí, Senhor, dizendo Jesus, Senhor, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí eu imagino Jesus, aquela postura dele, dizendo, meu Deus, mas não é isso, não é ainda isso que me faz feliz, que eu quero que vocês, né, abracem, mas o nome de vocês que estará escrito nos céus. Ele fala da presença dele, da permanente presença do Senhor. Ele não fala por um momento que o poder é liberado, mas a permanência desse poder. Aleluia. E isso é fé. Porque a fé, o milagre ela acontece por meio da fé. Aleluia. Glória a Deus. E aí, meus queridos, Jesus como sendo a revelação perfeita de Deus. Os milagres nele são os marcos da memória divina. O Senhor, através de nós hoje, porque hoje nós somos esse grande milagre. E eu podia até encerrar aqui essa ministração. Porque essa é a mensagem de hoje. Se o milagre está aqui, olhe para o seu irmão. Olhe para o seu irmão. Ele é a configuração perfeita do milagre do Senhor. Nós pensamos tanto em coisas assim, vamos dizer, mirabolantes. Quando a gente trata de milagre. Mas a gente esquece que a presença dele se encontra em cada um de nós. E esse milagre, ele vai ser real quando a gente expôs o Jesus vivo, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, que trouxe a vida. Hoje mora dentro de mim e de você. E o milagre já aconteceu. O milagre está aqui. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em João. Evangelho de João, capítulo 1. Eu acho maravilhosa essa passagem. Capítulo 1. A gente vai ler do 1 ao 5. Amém? Se você não trouxe sua Bíblia, anota. Sempre traz caderninho para anotar. Para depois você rever a passagem, né? O Senhor tem coisas novas. A palavra do Senhor se renova. Aleluia. João 1. No início, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus desde o princípio. A palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. Diga todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. Diga nada. Aleluia. A palavra era a fonte da vida. Diga fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão. E a escuridão não conseguiu apagá-la. O Senhor sabe estar falando de quem? De nós. Nós somos estrelas que não deixam de brilhar. Aleluia. Nós somos estrelas vivas. Antes nós estávamos apagados, sim. Nós estávamos apagados porque o pecado, as trevas e, sobretudo, a falta de conhecimento nos cegou, apagou aquilo que outrora nos havia dado no Éden. O pecado, a falta de entendimento, a desobediência. Porém, a morte de Jesus, o grande milagre, aleluia, o grande milagre da cruz, nos trouxe esse envolvimento novamente com o Senhor, esse envolvimento perfeito, esse encontro entre o céu e a terra. Aleluia, que Deus grande. Isso se chama amor, meus queridos. O milagre está aqui. Aleluia. Então, quando a gente olha para o irmão, o que é que a gente vê? Reflita. Quando a gente olha para o nosso irmão, o que é que nós conseguimos ver? Se você está esperando o milagre acontecer, ele já aconteceu. Viva o milagre.
Viva o milagre, porque o milagre ele já aconteceu. O milagre foi a mudança da minha vida e na sua, através da cruz, através de Jesus, através da libertação, através do nome dele. Esse foi o milagre. Viva o milagre, porque o milagre está aqui. O milagre é ver um dependente químico não procurando mais a substância. Amém, pastora? Isso é um milagre. Porque o milagre, eles superam expectativas e chegam no topo da fé. Isso é milagre. O milagre é algo que nós não conseguimos alcançar. Mas como a doutora disse, através da fé há um braço que se une ao braço de Deus. Aleluia. E ali é liberado. Glória a Deus. E aí, meus queridos, a palavra de hoje é para nos atentar. É para que a gente acorde. É para que nossa visão seja estendida a esse milagre. Talvez você esteja escondendo o milagre. E a palavra diz que lamparina não pode ser escondida embaixo de cama, embaixo de nada. Porque a luz, essa luz aqui que nós lemos em João, ela não pode ser escondida nunca mais. Ela não pode ser escondida nunca mais. É uma luz que não se apaga. Aleluia. Não sei se alguém já olhou para você e disse assim: poxa, eu tenho absoluta certeza que já aconteceu. Poxa, tu tem um brilho diferente, tu estás tão diferente. Isso foi a luz. Foi o brilho que me devolveu a intimidade com Deus. Esse foi o milagre da vida. E eu digo uma coisa a você. Eu não sei, mas o Senhor sabe para quem é. Se você anda intimidado, se você anda querendo esconder esse brilho, se você anda com medo do que as pessoas estão dizendo, diga assim, foi por amor. Foi por amor. E o que você recebeu, ninguém há de tirar. A não ser que você mesmo despreze. Misericórdia. Mas o que foi dado a você, sustente com a fé. Se alimente todos os dias. O Senhor, Ele disse que fez uma aliança comigo e com você. Essa aliança é para a eternidade. É um voto da certeza da volta dEle para nos buscar. Aleluia. Viva os milagres. Você tem vivido os milagres? E aí quando a gente fala de Jesus, quando Jesus fez todos esses milagres, né? Ele não estava falando somente de cura, de libertação. Ele estava se apresentando enquanto milagre. Ele estava entregando àquelas pessoas, não expectativas, mas a certeza de que ele era o próprio milagre. Enquanto os fariseus lá estavam na expectativa, querendo que ele provasse algo. Jesus, ele não precisa provar nada porque ele é. Ele não precisa provar o que ele já é. Nós lemos em João que ele estava no trono e ele se fez por causa de mim e de você. Ele se fez. Aleluia. Então, vivamos o milagre da vida. Vivamos o haja. Porque ele já foi restaurado através da vinda de Jesus, da passagem de Jesus, da sua crucificação e, sobretudo, da sua ressurreição. Jesus, ele não precisa ressuscitar de novo não, tá? Ele está vivo. Talvez nós ainda estejamos adormecidos. Mas o Senhor, nessa tarde, Ele está dizendo assim: viva o milagre. O milagre, ele está exposto. Está ao alcance de todos nós. Aleluia. O milagre está ao alcance de todos nós. O que estamos fazendo? Se nós não estamos vivendo esse milagre, o milagre é a continuidade. Gente, o milagre ele é contínuo. Não há parada para milagre. Aleluia. Né, pastora Érica? Aleluia. O milagre, ele não é passageiro, ele é contínuo. Talvez se nós não estejamos vivendo os milagres, porque nós só estamos olhando para o Jesus que dá o poder. E esquecemos que esse mesmo Jesus, ele é a presença. Não
há poder sem presença. Impossível. Você está vivendo as migalhas. Deus, o Senhor mandou. A gente está comendo as migalhas que caem da mesa. E filhos não comem migalhas, gente. O filho tem uma mesa assim, ó. Aleluia. Uma mesa com tudo que você imaginar. Aquilo que você mais gosta. E você sentar com o rei, aleluia. Você sentar com o rei, desfrutar daquilo que ele próprio fez, daquilo que é dele. Isso se chama intimidade. Filhos, não há distância entre papai e nós. Não há distância. Não coloque muros aonde não há, aonde já foi destruído aqui, ó. Aonde já foi destruído. Viva o milagre. Aleluia. Então, meus queridos, nós chegamos aqui no culto, eu já ouvi muito isso. Chegamos no culto e, eita, hoje eu quero ver o chão tremer, hoje o sobrenatural de Deus vai acontecer. E aí talvez a gente tenha esquecido que o que faz isso acontecer é esse fogaréu aqui, ó. Eita glória. É esse fogaréu aqui, ó. Quando se junta esse fogaréu aqui, é fogo, Jesus. É lenha para queimar, como o pastor disse. É lenha para queimar. Aleluia. Então, não chegue aqui com expectativas. Não, expectativas não, chegue com a certeza de que ele já está aqui. A gente diz, vamos gerar expectativa. Expectativas, se a gente tem a certeza, é para pegar fogo. Aleluia. A continuidade quer dizer que isso vai acontecer aqui e vai acontecer em qualquer lugar. Que vai acontecer na sua casa, que vai acontecer no seu trabalho. A continuidade, o milagre, ele vai acontecer onde você estiver. Porque o Senhor ungiu os seus pés para dizer assim, vá e aonde você for, diga que eu sou. E por que a gente quer expectativas rasas? Seja você a presença do Senhor. Exponha essa presença. Quer poder, querido? Presença primeiro. Intimidade. Aleluia. Leitura da palavra. O Senhor sempre diga aos meninos lá da Samuel. Vocês têm sementes na mão de vocês. Todos os dias vocês chegam aqui. As pessoas que trabalham aqui, elas entregam sementes a vocês. Mas o que é que vocês estão fazendo com as sementes? O que é que nós estamos fazendo com as sementes? Nós temos uma grande semente. E essa semente é para prosperar, frutificar, estender e expandir. Essa semente, ela não fica em terreno fixo, não. Ela sai enraizando e ela encontra outros lugares. É o que o Senhor quer fazer com você hoje aqui. O Senhor quer que você estenda. O Senhor quer que você libere. O Senhor quer que você exponha a presença dEle. Porque não há poder sem presença. Não há poder sem presença. Viva o milagre. Aleluia. E aí, meus queridos, muitos de nós que chegamos com essas falácias, vamos dizer assim, nós esquecemos, por isso que é intimidade. Lá em João 13:34, marca aí. Ele diz que o Senhor, Ele nos deu o seu Espírito sem medida. Não há desculpa para a gente criar expectativas no que já existe. Ele estendeu, ele disse assim, eu dei o meu Espírito sem medida. Sabe o que ele está dizendo? Coloque-me para fora, eu quero expor, eu quero aparecer. E muitas vezes nós escondemos. Muitas vezes nós nos expomos. E aí, queridos, e aí a gente não vai frutificar, a gente não vai crescer. Tempo de crescimento nós estamos vivendo. E se o Espírito ele não estiver liberado, se nós não estivermos vivendo uma vida de milagres, da presença do Senhor, o seu Espírito sem medida,
nós não iremos para lugar nenhum. Nós corremos o risco, sim, de ficar enraizados e as nossas raízes não expandirem. Uma árvore atrofiada. E aí, sabe o que é que Jesus fez? Jesus cortou. Não está servindo para nada. Misericórdia. Mas o que o Senhor está fazendo nessa tarde, eu creio e sinto que o Senhor já está liberando isso nessa tarde. As intimidações, o conhecimento chegando, a religiosidade indo embora, porque a presença ela toma espaço. Através da sua palavra, através da sua presença. E talvez esteja faltando isso. Nós vivermos o milagre é sermos crentes aqui e lá fora. Isso é viver o milagre. E muito mais do que palavras, são as nossas ações. São as pessoas olharem para você e dizer assim, realmente, viu? Fulano, louvado seja Deus. Esse é um Deus de milagre. Aleluia. Que Deus lindo é esse. Eita glória. E aí, meus irmãos, para a gente finalizar, o problema de tudo isso, de talvez o milagre, viver o Cristo ressuscitado, liberado, talvez seja porque nós estamos muito cheios de nós mesmos, muito cheios do que a gente acha, do que a palavra, mesmo lendo a palavra, mas fica aquele embate entre o que eu acho e o que a palavra diz. Você está abafando o Espírito Santo. Você não está permitindo que o Espírito Santo e o Jesus ressuscitado, ele acorde, ele te leve para um outro lugar. Ele te levante, ele te erga, ele te encoraje e te dê ousadia. Porque a gente ainda está cheio da gente mesmo. E isso, quando a gente fala lá em Romanos 12, eita, esse Lu arrasou aí, vice Lu. Porque a gente não esquece mais, Romanos 12. E isso acontece, meus queridos, quando o Senhor diz assim, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso quer dizer que é viver o milagre. Experimentar é ter extraordinárias experiências do milagre do Senhor. O Senhor ele não quer que a gente viva todos os dias. Se ele diz assim, ó, eu soprei, a palavra dele diz lá em Gênesis, ele soprou o Espírito dele em nós. Ele está dizendo assim, viva os meus milagres todos os dias. E às vezes a gente ignora o fato da gente acordar. E tendo a oportunidade de que esse milagre, ele seja, não ser do mesmo jeito, mas o Senhor, ele liberar outro milagre na tua vida. E na minha vida. Porque a gente está desapercebido, como esses mestres e fariseus. Desapercebidos da presença e do poder do Senhor. De todos os dias acordar, a gente render graças pelo milagre da vida. E dar continuidade naquele dia. Viver o hoje é um milagre. Aleluia. E viver o milagre, viver o hoje na presença do Senhor é extraordinário. Glória a Deus. E aí, meus queridos, o milagre, o verdadeiro milagre, ele apresenta o extraordinário de Deus. Entenda que você e eu, nós não fomos chamados para vivermos parados, para vivermos, sabe, uma vida, como eu disse aqui em outro momento, uma vida de migalhas. Não foi para isso. Qual seria então o objetivo do Senhor nos criar? O Senhor ele tem muito. O Senhor tem muitos milagres para nós vivermos ainda, aleluia. E eu quero viver esses milagres com Jesus. E sobretudo, sendo vitrine. Viver e ser vitrine dos milagres do Senhor. Porque nós fomos chamados para ser vitrines. Se a gente não está atento, crescendo em fé,
nós corremos o risco de embaçarmos essa vitrine. E não esqueçamos que quando a vitrine ela reflete algo, quando falamos de nós estamos refletindo a presença do Senhor. Não é o meu e o teu brilho, é o brilho da presença do Senhor. É a gloriosa presença do Senhor em nós. Isso é um milagre. O Senhor, Ele foi e deu o seu Espírito Santo. Isso é um milagre. Mas o que estamos fazendo? O Senhor, Ele te chama a ser um milagre a outros. Seja um milagre a outro. Viva um milagre, mas não esqueça que você pode e deve ser um milagre para outra pessoa. Você pode ser um milagre dando um abraço. Jesus, muitas vezes, Ele só dizia assim: a tua fé te curou. Saia, porque é o nome dEle. E nós podemos expor. Ele diz assim: vocês farão coisas muito maiores. Talvez a gente não precise nem falar. Talvez um abraço, ele libere milagres. Um eu te amo, libere milagres. Um seja forte e corajoso, libere milagres. Porque nós vivemos na presença do nome de Jesus. Nós continuamos. Então, meus queridos, que por meio do envio da sua palavra, e sobretudo, honrando ao Senhor com a nossa vida no altar, com a nossa vida sim, às vezes erramos, mas nos arrependendo genuinamente, nos quebrantando genuinamente, nós honremos assim o presente do milagre em nossas vidas. Amém? Diga para o seu irmão: seja um milagre e viva um milagre. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Peço que você feche seus olhos e atente para aquilo que ainda esteja impedindo que você viva um milagre. Se são as decepções, os conflitos, as angústias, a falta de perdão, tudo isso pode ser impedimento para que você viva um milagre. O Senhor te deu só um coração, porque Ele só precisa habitar num coração. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.